Olá, meus amigos, bom dia. Juntos mais uma manhã para a leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 20, e o verso 45 ao 47. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estão sofrendo juízo muito mais severo. Já fizemos menção que no Evangelho tem hora que o Senhor está dirigindo uma palavra para toda a multidão. Tem momentos que ele dirige esta palavra especificamente a um grupo, ora se dirigindo aos religiosos, aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, ora se referindo, falando deles a outras pessoas. Aqui nesse texto fica muito claro que Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. O 45 diz: ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Aqui, Jesus que está proferindo uma palavra, Jesus que está vendo o comportamento, a atitude das pessoas, como que elas agem e como que elas reagem. Aqui o Senhor recomenda aos seus discípulos. Todo o povo estava ouvindo, mas agora ele volta os seus olhares e a sua palavra dirige aos seus discípulos. E aqui ele está se referindo, está falando de alguém. Está falando do comportamento. Está dizendo como que agem essas pessoas. E o Senhor nos orienta. O Senhor orienta o seu discípulo, o seu seguidor, o mestre ensinando aos seus alunos. E a sua palavra é: guardai-vos. A palavra de Deus diz para nos guardar de tais exemplos, nos guardar dos escribas. E ele menciona algumas coisas que fazem parte da vida desse grupo de pessoas, desses que escrevem, desses que traduzem, ou melhor, que escrevem a Bíblia, fazem a multiplicação da palavra de Deus. Esse grupo de escribas, a palavra de Deus diz que eles gostam de vestes talares, muito glamour, uma veste que se destaca no meio das pessoas, um uniforme, uma vestimenta, algo que enche os olhos e que atrai a atenção das pessoas. Esses escribas gostam de andar com vestes talares, apreciam as saudações nas praças, os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Alguém que gosta de estar em evidência, alguém que quer chamar atenção para si. Eles fazem tudo com esse propósito. Primeiro lugar de destaque, os melhores lugares nos banquetes e dentro da sinagoga, dentro da casa do Senhor. E ainda termina dizendo: os quais devoram as casas das viúvas. E para justificar, e para se justificarem, fazem longas orações. E o Senhor diz: guardem-vos destes exemplos.
Guardem destas pessoas, guardem desse comportamento, guardem-se dessas atitudes. E o Senhor fala sobre o fim dessas pessoas. Ele fala sobre juízo e diz: estes sofrerão juízo muito mais severo. Por quê? Porque conhecem a palavra de Deus, porque têm conhecimento, eles escrevem, eles multiplicam, eles reproduzem a palavra de Deus. Eles são os peritos em escrever a palavra de Deus, em fazer multiplicação, em colocar a palavra de Deus na mão das pessoas. Transmitir a palavra, levar a palavra de Deus. Mas, primeiramente, esta palavra precisa nos alcançar. Esta palavra precisa nos atingir. Antes que ela corte a outra pessoa, a palavra de Deus, a espada do Espírito, precisa nos cortar, precisa agir e operar nas nossas vidas. E esses que estão levando a palavra de Deus adiante sofrerão muito mais juízo, um juízo muito mais severo, por causa do seu conhecimento. Por isso, aqui uma recomendação, uma orientação, um apontamento da parte de Jesus Cristo da maneira que não deve ser a nossa conduta. Como não pode ser? A palavra de Deus nos orienta e o Senhor olha para os maus exemplos e diz-nos: não siga este exemplo. Não siga o exemplo dos fariseus. Não siga o exemplo dos escribas. Mas siga o exemplo do nosso Senhor e do nosso Mestre. Ele é o Mestre dos mestres, Ele é o Mestre por excelência. E não apenas pelo seu conhecimento, não apenas por conhecer a palavra de Deus, mas por viver a palavra de Deus, por demonstrar o amor de Deus aos nossos corações. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.